Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade, pela honra de aqui estarmos, na verdade, muito mais como um admirador, como alguém que se alegra, que se emociona profundamente por poder acompanhar um pouco dessa história de tantas vidas que aqui passaram, se entrelaçaram e principalmente se transformaram para melhor. Nessa nossa atividade de divulgação espírita, nas viagens que temos podido fazer, nos lugares que temos conhecido, poucas coisas nos alegram tanto e nos tocam tanto quanto conhecer as histórias das casas pelas quais passamos. A história dos pioneiros, dos corações que se sacrificaram, que renunciaram, que deram tudo de si materialmente, mas sobretudo espiritualmente, para que o Espiritismo pudesse fincar raízes no solo do Cruzeiro, nesta terra bendita que nos acolhe, num tempo onde as dificuldades eram imensamente maiores, onde os preconceitos, quando voltamos ao início do século, por exemplo, pensando naqueles pioneiros mesmo, Caibara, Eurípides e outros corações, muitos deles anônimos para nós, mas profundamente conhecidos e objeto de profunda gratidão de muitos corações que transformaram nas várias cidades que a gente vai percorrendo e vai conhecendo essas histórias de cada casa espírita. Então a gente se sente, na verdade, abençoado de poder estar aqui com uma singela contribuição, na verdade, né? Não vamos nos estender muito, vamos conversar um pouco sobre o que é essa essencialidade do centro espírita, da casa espírita e principalmente do encontro, da comunhão, que é para todos nós, cristãos, discípulos de Jesus, um dos traços fundamentais da nossa caminhada. Então, antes de iniciarmos propriamente a reflexão, a gente gostaria, mais uma vez, de agradecer pelo convite e de deixar aqui também os nossos votos de que muitos anos mais venham na trajetória desta casa, entrelaçando corações na matéria e fora dela, porque o que define e o que caracteriza efetivamente um centro espírita não é a construção que passa, a gente muda de lugar, muda de sede, mas essa história toda que aqui foi trazida, pincelada para nós, isso fica, bem como os laços, aqueles que partiram, certamente seguirão ativos do lado de lá, novos vão chegando, vão tomando esse bastão, vão levando adiante essa tocha e assim vai se fazendo a caminhada da grande caravana dos que já nos colocamos a caminho com Jesus no Evangelho Redivivo. Então que venham muitos anos mais e que o nosso querido mestre, assim como Allan Kardec e todos esses grandes espíritos aos quais reverenciamos na doutrina espírita, possam seguir inspirando as atividades dessa casa. E quando a gente fala de casa espírita ou de centro espírita, nós precisamos, na verdade, entender que nós estamos na ponta, digamos assim, de um iceberg. Que, na verdade, nós estamos na linha de frente de um processo que é muito antigo, que começou lá atrás. De certo modo, nós somos herdeiros de uma tradição. Nós somos herdeiros de uma proposta que se inicia fundamentalmente com Jesus. E é Emmanuel quem vai nos levar a essa reflexão numa mensagem que ele nos traz no livro Taça de Luz, capítulo de número 9, em que ele fala desse traço fundamental que conecta o Espiritismo ao cristianismo em sua própria essência. O título da mensagem é interessante e já é para nós reflexivo, está no imperativo, e gostamos de pontuar sempre quando encontramos, por exemplo, no Evangelho ou nas lições dos benfeitores espirituais, no Espiritismo, o verbo no imperativo, temos ali algum imperativo da lei, algum imperativo consciencial a ser descoberto. Talvez ainda não descobrimos o valor e a necessidade desse imperativo, mas cedo ou tarde o espírito, à medida em que se amadurece, vai descobrindo essa necessidade. Por exemplo,
se recordarmos alguns dos conhecidos imperativos do Evangelho. Sede perfeitos, imperativo. O espírito, no estado de ignorância ainda, não desperto para as realidades mais nobres da vida, não estará tão atento a essa premência, essa necessidade de estar sempre se aperfeiçoando. Vai vivendo de maneira muitas vezes negligente, relapsa, aprendendo com as dores, com as desilusões na vida, para, mais cedo ou mais tarde, perceber que há um imperativo que precisa ser descoberto e implementado. Caso contrário, grandes serão as frustrações em nossa caminhada. É o imperativo do sede perfeitos. Da mesma forma, podemos lembrar o brilha a vossa luz, outro imperativo, que Jesus resgata em verdade, lembrando para nós o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quando lá temos, naquela bonita metáfora da criação divina, e disse Deus, haja luz, mais um imperativo das Escrituras. O imperativo primordial, como se Deus estabelecesse para tudo que é criado, avancemos para a luz, isto é, avancemos para a perfeição. Haja luz, e a luz será, mais cedo ou mais tarde, mais dia, menos dia. Então temos esses imperativos do Evangelho, e aqui é Emmanuel quem nos traz um outro imperativo, que reflete bem o espírito do Evangelho, desde os seus primórdios, na sua mais fundamental essência. Emmanuel coloca como título da mensagem, reunamo-nos. Reunamo-nos. E diz que desde os primórdios do Evangelho na Terra, a reunião dos corações que em torno dele gravitam tem sido seu traço fundamental. Porque aprendemos também com o Espiritismo que uma das leis que regem a evolução das criaturas, dos seres, é a lei de sociedade, que pode ser também denominada de maneira muito similar como sendo uma lei de solidariedade, que nos diz que sem o amparo da convivência, sem o amparo do outro, que me ensina, que me desafia, que me faz ser melhor, que me ajuda a entender aspectos de mim mesmo que por mim talvez não conseguiria entender, sem essa convivência que Kardec chega a denominar como sendo a pedra de toque da virtude ou do vício, sem isso não haveria progresso na criação. Por isso, desde o princípio, a reunião dos corações tem sido um traço fundamental do cristianismo. Reuniu-se Jesus aos primeiros discípulos e assim surgiu a Boa Nova para a redenção das almas. Reuniram-se os primeiros cristãos nas catacumbas da oração e a esperança e a solidariedade lhes traçaram o caminho para a vitória da fé. Caminho heróico para a vitória da fé, nos dirá Emmanuel. E assim também o Espiritismo, complementa ele, que hoje revive Jesus para a humanidade, não poderia prescindir de semelhante culto à fraternidade. Então, quando nós lemos essa singela mensagem de Emmanuel, com esse título, e que ele faz esse apanhado, essa visão panorâmica e histórica, do desenvolvimento do cristianismo e, por conseguinte, do espiritismo, nós ficamos tocados em perceber que esse tem sido essencialmente o traço de ligação, o traço fundamental que tem caracterizado em todos os tempos a atividade dos verdadeiros seguidores de Jesus. Nunca laborarem sozinhos, sempre buscarem a comunhão, o espírito de fraternidade, porque aí não somente encontrarão o apoio mútuo, o estímulo que nos faz perseverar, que nos faz nos reanimar quando a luta se faz mais intensa, mas também porque juntos ampliam-se as nossas possibilidades de servir, de sermos mais úteis ao Mestre nessa complementaridade que define a verdadeira riqueza da comunidade dos que seguem a Jesus. Por isso, Paulo, ao descrever aquelas primeiras comunidades, das quais foi ele, em muitos casos, o iniciador, o fundador, ele as definia como sendo o corpo de Jesus. E dizia, olha, temos no corpo a boca,
o pé, o nariz, os ouvidos, partes distintas que se fundem, no entanto, nesse mesmo todo, o corpo, que está a serviço da mesma cabeça, que é Jesus. Assim definia Paulo as primeiras comunidades cristãs, ou, de um modo geral, toda a comunidade dos seguidores de Jesus. São na terra o seu corpo, sendo ele o mestre e a cabeça. De onde provém a inspiração, de onde vêm os desígnios, a orientação, mas nós do mundo somos chamados a ser, nesse espírito de congregação, nesse espírito de união, o corpo que o serve, com características diversas. Cada um dos que aqui estamos temos uma trajetória, temos já um lastro de conhecimento, um arcabouço de experiências. No entanto, nessa diversidade, unida, entrelaçada pela caridade, nós encontramos unidade. E essa sempre foi a maior força do Evangelho em todos os tempos. Então, ao falarmos hoje de casa espírita, de centro espírita, desse lar espiritual, ou desse santuário que nos acolhe, é preciso nos lembremos do que nos antecedeu, de todo o empenho desses corações que outrora encontravam muito mais dificuldades para estarem juntos, para se reunirem, mas nem por isso abriam mão disso. Como não nos lembrarmos daquilo que nos é descrito em obras magnas que nos foram propiciadas pela literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier, como, por exemplo, há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, e Ave Cristo, que nos falam daqueles primeiros séculos de cristianismo e dos esforços hercúleos daqueles corações para, mesmo submetidos a perseguições atrozes, aspérrimas, o esforço para que estivessem juntos. Quando vemos lá no livro Há 2000 anos, o início das perseguições ao cristianismo, no final da década de 50, ali no ano de 58, por exemplo, quando Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, é martirizada no circo romano, um dos primeiros martírios nessas condições que nós temos, já sentindo aquele clima de antagonismo, aquele clima de resistência que se formava no Império Romano ao cristianismo, não encontravam os cristãos outro lugar para se reunirem senão nas catacumbas, onde ali, naqueles espaços onde eram enterrados os mortos, às margens da Via Nomentana ou da Via Ápia, lugares ermos, distantes da cidade, venciam aqueles primeiros cristãos o frio, a noite, a possibilidade de serem presos a qualquer momento e condenados à morte, venciam tudo isso para, naqueles ambientes, sem qualquer conforto, sem qualquer ornamento, sem qualquer facilidade, estarem juntos. E diz Emmanuel, na belíssima descrição que traz, tanto no livro Há 2000 anos, como depois, nos 50 anos depois, também no livro Paulo Estevão, ele fala das catacumbas, aqueles lugares ermos, frios, inóspitos, de repente se preenchiam de vida, de calor, de luz, porque ali aqueles corações, na calada da noite, falavam de Jesus. Quantos não foram presos nestas condições? Quantos não saíram das catacumbas direto para os circos? A própria Lívia, um caso destes. E mesmo assim, não deixavam de se reunir, não deixavam de se buscar. O que nos leva a meditar o que sentiam eles de tão especial, que fazia com que vencessem o medo da morte, todas as dificuldades, para estarem naqueles ambientes juntos. Há de existir algo muito especial na reunião de corações em torno do Cristo que explique esse empenho e essa força. Como não nos recordarmos do apóstolo Paulo, o grande arauto do Evangelho de nosso Mestre, o maior divulgador que o cristianismo já viu, aquele que foi um dos principais fundadores dessas primeiras células cristãs. Ele já, depois de quase 30 anos de luta, o corpo alquebrado, todo marcado de cicatrizes,
exausto, não no espírito, no corpo apenas, ele pedia auxílio a Lucas para, madrugada dentro, caminhar por longas distâncias, indo visitar e consolar os cristãos nestas catacumbas, quando as perseguições se faziam mais intensas. E ali ele foi preso mais uma vez, juntamente com outros cristãos. Nós, portanto, que aqui estamos hoje, com as possibilidades, claro, que temos no centro espírita de hoje, com mais recursos, com mais tecnologia, com mais conforto, não podemos nos esquecer do que cimentou isso para nós. Não podemos, ou melhor, não precisaríamos nem ir tanto no pretérito assim. Podemos lembrar do início do Espiritismo nas terras do Cruzeiro, como já aqui mencionamos. Lembrar de um senhor mariano lá na Fazenda Santa Maria, nas proximidades de Sacramento, um ambiente rústico, zona rural, pouquíssimo conhecimento, pouquíssimo acesso à informação. E, no entanto, ali eram recebidos espíritos verdadeiramente luminosos, uma vez que aderiram à proposta do Espiritismo, vencendo todas as dificuldades, senhor mariano, a princípio, vencendo até a resistência do próprio sobrinho, Eurípides Barçanufo, que pensava, mas como assim, tio? Vai mexer com esse tipo de coisa? O que você está fazendo? Mas perseverantes. E ali se manifestavam espíritos da ordem de um João Evangelista, que vem, inclusive, dar as boas-vindas a Eurípides quando, finalmente, ele acolhe a mensagem do Evangelho redivivo no seu coração. Quando nós ouvimos falar desses relatos dos obsidiados que eram levados àquelas pessoas, aqueles corações singelos. E tal era o amor com que envolviam aqueles corações que verdadeiras proezas eram realizadas, tal magnetismo que possuíam, porque alcançavam, como diz Kardec, na maturidade do senso moral que tinham, a essência do Consolador. Estudavam, sim, dentro de suas possibilidades, mas, acima de tudo, amavam, e amavam muito. E isso os fez fortes para vencer todas as resistências que venceram. Como vemos também nessa obra, não sei se todos já tiveram a ocasião de lê-la, Viagem Espírita em 1862, uma obra fininha, como podemos ver, bem curta, mas uma das pérolas mais preciosas já escritas por Kardec. Porque aqui ele nos mostra o que foi o Espiritismo em seu começo, lá na França. As viagens de Kardec, conhecendo aqueles pequenos núcleos que se formavam, muitos deles nos lares, como a maioria dos centros espíritas no Brasil também começaram, nos lares, em reuniões familiares que iam se expandindo graças a esses laços de amor e fraternidade que iam se formando. Aqui também. A alegria de Kardec em ver ali se reunirem no mesmo ambiente aqueles das mais altas classes da sociedade, junto aos operários mais singelos, no abraço da fraternidade e da simplicidade. Pessoas que se deslocavam de longas distâncias para estarem ali no dia que Kardec passaria por aquela cidade, sentindo nos seus corações a verdadeira alegria do mesmo ágape ou dos mesmos ágapes que os primeiros cristãos outrora realizavam. É isso que Kardec vai falando nessa obra, e na parte das impressões gerais, uma espécie de prefácio da obra, ele chega a dizer: esses são os belos traços do Espiritismo que eu tenho podido encontrar. Por onde tenho passado, temos visto exemplos de caridade sublime, devotamento, zelo, abnegação. Isso é o que mais nos tem comovido por onde temos passado. A beleza dessas reuniões, desses encontros de corações. Assim surge, portanto, o Espiritismo enquanto proposta que dá continuidade àquilo que o cristianismo havia iniciado. E ao estarmos aqui num ambiente como esse, é preciso sintamos tudo isso que nos alcança. Todo esse passado, toda essa história, todas essas lágrimas, todos esses suores ou essas gotas de suor, todo esse sacrifício, tudo isso como um rio caudaloso, sublime, divino, nos alcança, falando-nos do quanto de amor tem sido investido na Boa Nova, na proposta da Boa Nova,
desde o advento do Senhor na terra. Nós, enquanto herdeiros de tudo isso, aqui precisamos sentir essa vibração, para que da comunhão das unidades, que aqui somos cada um de nós, dos indivíduos, façamos uma grande unidade de serviço com Jesus. Isso nos remeteu também a uma fala que encontramos numa psicografia de um espírito chamado Alcino, no livro Abençoa Sempre, capítulo de número 6. Esse espírito, que havia sido um dos pioneiros do espiritismo na pequena cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Quando Chico passa por lá, ele recebe uma psicografia desse espírito. E ele nos traz algumas considerações que nos deram muito a pensar. Ele diz assim: nosso centro, consagrado a Jesus, é o lar de nossas almas. Porque, em verdade, o que a gente vai sentindo numa casa espírita, quando ali nos vinculamos aos trabalhos, às atividades e principalmente aos corações, é um novo lar, é um segundo lar. Emmanuel, em uma outra mensagem sobre o centro espírita, no livro Educandário de Luz, ele chega a nos dizer que o centro espírita, seja qual for ele, dos mais singelos aos mais amplos, onde quer que surja o centro espírita, é sempre um santuário da alma, promovendo a renovação da mente para a vida superior. Um santuário, um lar que nos acolhe o espírito em jornada, o espírito peregrino em jornada pelos desertos da vida. E aí ele diz, o espírito Alcino: aqui aprendemos a caminhar entre os abrolhos da terra, a esquecer os espinhos da jornada, a recolher as flores da esperança, a selecionar os nossos desejos, a centralizar aspirações na esfera superior e a marchar para a frente e para o alto, sob o patrocínio do Mestre querido, que buscamos com todo o fervor da confiança vitoriosa. Vale a reflexão para cada um de nós, em nossa experiência com o centro espírita ao qual nos vinculamos, ou mais de um até, aquilo que ele já nos deu nesse sentido. Quantas lições ensinando-nos a caminhar entre os abrolhos da vida, a esquecer os espinhos da jornada, pelas próprias histórias que hoje aqui foram lembradas, sem sombra de dúvidas. Os que puderam mais estreitamente conviver com esses corações, deles extraíram muitas lições exatamente sobre isso, sobre como contornar os abrolhos, como esquecer os espinhos, como recolher flores de esperança, aqui carinhosamente cultivadas no jardim da amizade, em que um rega o outro com a água viva do amor, mantendo esse jardim sempre florido. Quando os dias se fazem para nós mais nublados, aqui trocamos uma palavra amiga que nos traz ou nos refunde as forças, que nos abre novas perspectivas. Aqui sentimos a vibração que só por si tanto já faz por nós. Kardec mesmo tem um artigo muito interessante na Revista Espírita de dezembro de 1864, intitulado Da Comunhão de Pensamentos. Esse artigo, inclusive, vai ser depois quase que integralmente reaproveitado por ele em dezembro de 1868, quando ele tem um outro artigo chamado O Espiritismo é uma Religião. E em ambos os casos, especialmente lá no artigo de 1868, Kardec ele vai responder algumas perguntas que ele próprio faz. Dentre elas, a seguinte pergunta: por que nós nos reunimos? Em outras palavras, por que cada um não vive o Espiritismo só no seu lar, só com seus livros, só com os estudos pessoais? E aí Kardec vai fazer todo um artigo muito belo, muito completo, explicando o porquê de nos reunirmos. Em que ele rememora, inclusive, o exemplo daquelas primeiras células, onde a comunhão viva de pensamentos e de amor permitia com que as línguas de fogo lá descessem, abrindo os horizontes da espiritualidade. Assim era o cristianismo primitivo. Uma integração estreita com o mundo espiritual. E ele diz, assim os centros espíritas hoje. Nós nos reunimos porque essa comunhão de pensamentos cria um ambiente propício e favorável. Fluidos ali se estabelecem
que atuam tanto sobre o físico quanto sobre o moral, refundindo-nos as forças. Tanto é assim, diz ele, que intuitivamente buscamos essas reuniões onde sentimos essa vivacidade, onde sentimos esse influxo. Daqui, ao entrarmos e ao sairmos, sentimos todo esse aporte de energia, que atua sobre o físico, que atua sobre o moral. Diria Kardec, podemos dizer que aí restabelece a criatura as perdas fluídicas que tem ela na vida cotidiana. Porque lá fora, nas demandas, nas lutas, nos trabalhos, as nossas forças por vezes vão se exaurindo. No entanto, aqui as repomos. É isso que Kardec destaca nesse artigo. O porquê de nos reunirmos. É isso que esse Espírito está a nos dizer. Por isso ele complementa assim, nem sempre, meus amigos, conseguimos entender toda a importância de um domicílio de luz espiritual, com que possamos inflamar consciência e coração nos ideais superiores. Comumente, é necessário perdermos a dádiva do corpo, a fim de perceber a grandeza de uma fonte em que dessedentamos o coração, sequioso de paz e esclarecimento. O que esse Espírito está dizendo é que, muitas vezes, nós só vamos perceber a magnitude da importância do centro espírita quando nós chegamos no mundo espiritual e percebemos que aqui encontrávamos essa fonte, esse manancial, onde não só dessedentávamos o nosso coração sequioso de paz, mas também de esclarecimento, de respostas, como também inflamávamos o nosso coração nos sentimentos e nos ideais superiores. Isso é o centro espírita, onde surge, diz Emmanuel, uma luz em meio às trevas da ignorância humana, das paixões, apontando-nos o rumo, irradiando os seus raios benfazejos de esclarecimento e de fraternidade. Um abrigo, uma estação de repouso e refazimento para nós, peregrinos do deserto da vida, a fim de que não nos falte clareza de propósito, consciência e mesmo fortaleza para seguirmos adiante nos compromissos que assumimos antes de para cá retornarmos à vida material. Por isso, em refletindo brevemente sobre a finalidade do centro espírita e identificando esse traço fundamental, como disse Emmanuel, que conecta todos os tempos e épocas do cristianismo, nós gostaríamos de realçar a importância desse culto à fraternidade, a importância de, mais do que nunca, estarmos unidos nesses tempos tumultuosos e turbulentos de transição, para que da união encontremos a força, como diz Kardec naquele artigo, e para que dessa força possamos com Jesus expandir para o mundo, ainda caminhando em sombras, ainda perdido muito quanto aos propósitos maiores da existência, possamos irradiar a mensagem da Boa Nova, a mensagem de esperança, a mensagem de amor de Jesus. Que toda a história que nos precede, desde os primeiros cristãos outrora nas catacumbas, desde aqueles que se reuniam sob o luar ou sob a luz das estrelas, passando pelos primeiros espíritas lá na França ou aqui no Brasil, aqueles que tanto fizeram, que aqui sintamos toda essa comunhão viva da história e do amor que nos alcança, para que nós hoje, conscientes de tudo isso e com essa chama, com essa tocha em mãos, possamos levá-la com coragem e com fidelidade adiante para as novas gerações que estão por vir, fazendo-nos, tanto quanto possível e tanto quanto nos permita o Senhor, o melhor de nós, a melhor versão de nós para o mundo. Ficamos felizes em aqui ver as gerações que se misturam, as gerações que marcam essa confluência, essa comunhão que tem sido a base de manutenção da mensagem viva do Cristo em todos os tempos. Sejamos nós aqueles que a levam adiante e tenhamos nós a certeza de que, unidos pela força da união, somente haveremos de alcançar os nossos compromissos e os nossos propósitos. Que Jesus abençoe e inspire a todos, que possamos seguir com esse espírito
nesse rio caudaloso, nessa caravana da qual fazemos parte, e que possa ser sempre Jesus mais à frente, a luz que nos chama, o abraço amigo que nos espera e o amor que nos sustenta. A todos muita luz e muita paz.